Hoje é dia da Ferrari japonesa, sim! Hoje Honda NSX na história do automobilismo. Um carro simplesmente espetacular e que muitos brasileiros adoram por causa que o Senna ajudou a projetar. Mas hoje você vai aprender a gostar dele além disso, muito além, porque esse carro realmente merece e foi uma revolução na sua época quando ele foi lançado. Mas antes de começar o vídeo eu vou fazer alguns adendos aqui com vocês. Primeiramente, nós vamos focar só na geração da primeira versão do Honda NSX, não nessa nova versão híbrida, tá bom? Esse aí vai ter um vídeo exclusivo para ele. Assim como eu fiz o vídeo do sucessor do NSX nas pistas. Vou estar deixando aqui no card e vou estar deixando no final do vídeo também para vocês. Fica ligadinhos lá. Então vamos para essa história espetacular. Esse carro merece estar no seu top 10. No final do vídeo você me fala se ele ganhou ou não um lugarzinho. Vou começar essa história falando a frase que foi usada durante a criação do Honda NSX. E se fizéssemos um carro todo em alumínio, melhor, e se o motor desse carro também fosse em alumínio? Bom, você deve achar essa frase hoje comum com a tecnologia atual, onde produzir um motor e um chassi em alumínio é algo relativamente fácil. Mas essa frase foi dita em 1986, quando os engenheiros que já pensavam na criação de um carro esportivo japonês para fazer frente à Ferrari 328 e ao Porsche 911, que na época eram considerados os esportivos mais conceituados do mercado. Para entendermos melhor como o NSX nasceu, vamos primeiro entender sua concepção inicial. Em 1991, a Honda disponibilizou um material aos futuros compradores do NSX. Nesse material, a Honda descrevia o carro com alguns parâmetros a serem alcançados e superados. Eram 3 parâmetros básicos: desempenho, adaptação ao uso nas ruas e adequação ao ser humano. Conforme o material da Honda, um Fórmula 1 daria total atenção ao primeiro elemento, já o carro Sport teria que se adequar aos outros 2 elementos, mas ainda assim dando preferência ao primeiro elemento. O NSX deveria superar os 3 aspectos, mas claro, não superando o desempenho de um Fórmula 1. Já com os parâmetros do carro definido, o motor deveria ser escolhido. Foi decidido por um V6 de 2 litros, que seria o motor do carro, e esse motor deveria suprir os seguintes parâmetros: 5,2 cavalos para 5,5 kg de peso. Com isso, os engenheiros chegaram à conclusão que o carro deveria ter um peso de 1.360 kg e uma potência de 250 cavalos ou mais. Mas diferente de seus conterrâneos como Mazda RX-7, Mitsubishi 3000 GT, Toyota Supra e Nissan ZX, o carro da Honda não usaria turbo nem compressor para alimentar o motor, seria um motor aspirado. Já o chassi foi inspirado pelo desenho do HPX, sigla para Honda Pininfarina Experimental. Foi um protótipo encomendado pela Honda para Pininfarina em 1984 para estudos de seu futuro carro esportivo da marca japonesa. O NSX é claramente inspirado nesse protótipo. Come back. Yes, please. この映像は92年日本グランプリ翌日に行われたホンダプレスミーティングの時のもの。 Desde o início do projeto do NSX, o piloto japonês Satoru Nakajima participou do desenvolvimento do chassi do carro e teste de protótipos. Já o nosso tricampeão Senna entra na jogada para ajudar a desenvolver ainda mais o carro, falando para os engenheiros japoneses para aumentar a rigidez da estrutura do carro e dando dicas sobre o comportamento do carro em pista. Nessa ocasião, Senna protagonizou uma das mais emblemáticas filmagens do automobilismo, onde em Suzuka, o brasileiro calçado em seus mocassinos testou pela primeira vez o NSX, onde fazia as curvas e acelerava o carro, sentindo cada movimento da carroceria do automóvel. Mas voltando ao desenvolvimento do NSX, a primeira vez que o carro foi exposto ao público foi no Salão de Chicago de 1989. Também nesse mesmo ano ele foi exposto no Salão do Automóvel de Tóquio, mas sua produção só seria iniciada no final de 1990. Logo de cara, o carro surpreendeu a todos com linhas fluidas e elegantes e seus lendários faróis escamoteáveis, com uma traseira com um aerofólio
integrado à carroceria do carro quase que como uma única peça. Maçanetas embutidas e entradas de ar combinavam e davam o charme final ao desenho de um dos mais icônicos carros de todos os tempos. O motor havia sofrido alterações para seu lançamento, agora eram 3 litros, pois a marca, para atingir os parâmetros necessários de peso e potência, tinha percebido que seria necessário essa mudança. O motor era um V6 VTEC de 273 cavalos com 30,5 kg de torque. Foi utilizado o sistema VTEC para dispensar o uso de turbos e de compressores. Com um coeficiente de arrasto de 0,32 cx, o carro apresentava uma aerodinâmica fora do normal para os carros da época. O NSX foi o primeiro carro do mundo a usar um chassi monobloco totalmente alumínio. O carro dispunha de sistemas de freios ABS e suspensão de braços sobrepostos nas 4 rodas. Todo esse conjunto era simplesmente algo fora da caixa, até para os parâmetros de carros atuais. No início de 1991, você poderia comprar um NSX quase que pela metade do preço de uma Ferrari. Um Honda NSX custava algo em torno de 68 a 72 mil dólares. Nos Estados Unidos, era vendido sobre a marca Acura, que é um braço da Honda para os americanos. Já a Ferrari 348 TB não saía por menos de 117 mil dólares. Já o alemão custava algo em torno de 54 mil dólares, mas segundo as lendas da época, não entregava o mesmo rendimento do NSX. Já em 1992, vinha a variação NSX Type R, ou simplesmente NSX-R. Essa variação foi lançada no mercado japonês e foram feitas apenas 483 unidades. O NSX-R, diferente de suas versões anteriores, não mantinha o foco nos 3 parâmetros iniciais, e sim apenas um, o desempenho. Foram feitas várias mudanças, com a retirada do ar-condicionado, sistema de som, isolamento acústico, troca dos bancos por bancos recaros em fibra de carbono, e foi recalibrado o motor e a suspensão do carro, deixando ele com um aspecto mais esportivo e agressivo. Já nos Estados Unidos foi lançada a variação NSX-T, onde o T era de teto targa, onde a seção central do teto podia ser removida. Já em 1997 vinham as maiores mudanças. Agora o carro tinha a cilindrada do motor aumentada para 3,2 litros. Isso representou um aumento de potência de 21 cavalos. Agora a potência final era de 274 cavalos. O câmbio também passava por mudanças, saindo das 5 marchas e entrando uma 6ª marcha para complementar o acréscimo de potência. Já nesse mesmo ano, os japoneses recebiam a versão Type S e Type S0, que vinha com 280 cavalos e uma suspensão mais firme e um câmbio reconfigurado de 6 marchas. O peso dessa versão caía para 1.280 quilos. Já nos Estados Unidos, eles recebiam um modelo inspirado no Type S, era o Alex Zanardi Edition, que veio para comemorar a vitória do piloto italiano Alessandro Leone Zanardi, que havia ganhado os títulos de 97 e 98 na kart pela equipe Chip Ganassi, que usava motores Honda. Essa versão foi disputada aos tapas em sua famosa e lendária cor New Formula, que era um vermelho exclusivo que a Acura havia feito especialmente para apenas 50 unidades.
final dos anos 90, os rivais do NSX deixavam o mercado ou eram substituídos. A Porsche lançaria no início do século XXI uma nova geração do 911. A Ferrari 348 era substituída pela F355. Já o Nissan ZX era aposentado junto com o Mazda RX-7 que saía do mercado americano. Mas o NSX sobreviveu e entrou no novo século de cara nova. Agora os faróis escamoteáveis, que eram características e tendências dos anos 90, davam lugar a faróis fixos com lâmpadas xenon. As rodas agora eram de 17 polegadas e o motor ainda era o mesmo 3,2 litros, mas com remapeamento na ECU para cumprir as novas regulamentações de emissão de CO2. Nos Estados Unidos, a única versão disponível agora era a Targa. Já no Japão, o NSX-R recebia uma atualização, também assim como aconteceu na versão americana, mas agora ele contraria com capô em fibra de carbono, aerofólio também em fibra de carbono, junto com a tampa traseira do motor. Isso representou uma baixa de peso, agora o peso final era de 1.270 kg, mas apesar das atualizações, a idade do NSX era aparente e não podia ser mais negada nem escondida. Já em 2002 era lançada a versão NSX RGT. Essa versão veio apenas para homologação na categoria JGTC ou Super GT. Foram feitas apenas 5 unidades, o mínimo para ser homologado conforme a regulamentação da categoria. Já em 2005, infelizmente, era anunciado o fim do NSX. Deixa seu like, se inscreve no canal Garagem 96, ativa o sininho das notificações e comenta pra mim se o NSX entrou no seu top 10 carros favoritos. Eu tenho certeza que sim. Um carro que teve as mãos do Ayrton Senna. Se não tiver no seu top 10, olha, eu tô achando que você tá sendo fã do automobilismo errado. Brincadeiras à parte, e um detalhe só, que eu tenho certeza que eu deixei até de easter egg aí no vídeo, que é o Honda NSX JGTC e suas versões de corrida. Resolvi não contar a história das versões de corrida para não alongar muito o vídeo, porque senão iriam ser muitas versões, eu iria ter que me aprofundar na história da JGTC, porque é algo muito complexo. Resolvi então que vou fazer um vídeo especial pro NSX de corrida. Então, muito obrigado pela sua presença, valeu, falou e até mais!